No dia de hoje, mais de 1 bilhão de pessoas na Índia acordaram mais tristes. Acordaram decepcionadas. Acordaram vendo seu herói indiano ser derrotado pelo título mundial da WWE. Um dia que ficou marcado na história. Um dia inesquecível. Um dia muito triste para nós, fãs do Maharaja. Um homem que ficou por anos em baixa, sempre sendo jobber, sempre sendo derrotado, sempre sendo motivo de chacota. Desde o começo da carreira ele perdia seus combates, muitos deles. Mas diferente de outros superstars, outros atletas, ele não desistiu por estar perdendo. Ele mesmo assim trabalhou e por 5 anos conseguiu finalmente ter sua primeira chance. E na primeira chance pelo título mundial, Jinder Mahal surpreendeu o mundo e ganhou o título mundial da WWE, do qual ele manteve até aqui, do qual ele sobreviveu a Randy Orton, sobreviveu a Punjab Match, venceu Randy Orton na cidade natal de Randy Orton, com todo o público contra ele, venceu Shinsuke Nakamura no SummerSlam, sobreviveu a um cash-in de Baron Corbin, coisa que não é fácil. Também sobreviveu a Nakamura em mais um combate e agora foi derrotado por AJ Styles. Um combate que foi marcado de última hora. Não prepararam Jinder Mahal para isso. Todos estavam esperando Jinder Mahal enfrentar Brock Lesnar. Era o foco dele, era o treino dele. E aí, de última hora, um comissário incompetente marca um combate dele contra AJ Styles. Jinder Mahal, que para quem não sabe tem o ombro lesionado por um certo tempo e estava não lutando exatamente para se poupar e enfrentar Brock Lesnar. Mas o comissário não liga para isso, afinal é aquele mesmo traíra que apareceu no Monday Night Raw e pelas costas fez sua equipe atacar e destruir o vestiário. É esse comissário que vai pagar por isso no Survivor Series. Não ficará dessa forma. Ele vai ser destruído, vai ser espancado. E não vai ser uma simples surra. Não vai ser igual das outras vezes que ele caiu em cima de jaulas, que ele levou o Spear na peito e conseguiu sobreviver. Dessa vez, Shane, dessa vez, espero que você não saia com vida. Porque é como o Kevin Owens disse. O Kevin Owens disse muito bem. A sua família e toda a WWE estaria melhor se você aquele dia no acidente de avião, no acidente de helicóptero, não tivesse sobrevivido. Você merece morrer. Assim como o Daniel Bryan também foi atacado por Kane, e eu espero que o Kane dessa vez tenha feito o serviço direito. E toda essa escória chamada SmackDown Live, vocês vão pagar por isso. Todos vocês. Todos. Então, no dia de hoje eu gostaria de declarar luto ao nosso querido Jinder Mahal, nosso querido reinado do Jinder Mahal. Então eu vou pedir para vocês aqui 1 minuto de silêncio em memória a Jinder Mahal. Bom, a vida segue e a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar comentando. Então, vamos falar sobre os acontecimentos desse SmackDown Live nesse podcast. Então já deixa aí seu like, se inscreva no canal e vamos nessa. Bom galera, o show dessa semana foi aberto com Shane McMahon, o comissário do SmackDown Live, para fazer uma promo e novamente comentar sobre as mesmas palhaçadas de sempre. O cara vitimista é esse Shane McMahon. Porque vivem falando que SmackDown é o show B,
mas no Survivor Series a gente vai mostrar que o SmackDown é o show. E tipo, aí ele vai e comenta sobre o Daniel Bryan ter sido atacado, ter sido destruído, e fala que ele quer ter um encontrozinho ali com quem fez isso, com o Kane, e vai dar o troco nisso, né, por conta do que fizeram com o Daniel Bryan. Mas aí então, ele é interrompido pelo New Day, né, ele vai e chama o New Day, que no evento passado, no Raw, havia invadido o Raw, né? E aí então vai lá o Shane comentar com o New Day, e aí o New Day falou assim que eles foram lá mesmo no Raw, tentar chamar a atenção, fazer um troll neles, e só os três já conseguiram causar toda aquela algazarra toda, desesperar o show inteiro, né? Todo mundo lá do roster. E que eles não tinham a intenção de fazer o Shield perder o título, mas é consequência do Monday Night Raw, então eles não tá nem aí pro que aconteceu, para as consequências de tudo aquilo, né? E, bom, e aí eles lideraram o ataque lá do SmackDown e foram muito bem, blá 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 blá, e o Shane aprovando tudo, porque, claro, o Shane é um traíra, né? Quem defende Shane McMahon é otário, porque não percebe que ele é mais traíra que a própria Stephanie, né? E aí, então, eles são interrompidos por dois superstars relevantes, esses sim, superstars respeitosos, Kevin Owens e Sami Zayn. Por que respeitosos? Porque eles foram lá, então, falar mal dessa atitude. Foram lá e falaram que simplesmente é uma vergonha o que eles fizeram. Simplesmente é uma vergonha chegar lá e atacar os caras. Eles podiam ter feito isso, mas eles não fizeram por respeito. Por respeito a Raw, não é isso que se faz. Não é assim que se prova que é melhor. E aí então, o Shane vai falar que é por isso que o Kevin Owens e o Sami Zayn não estão na equipe do SmackDown em nada do Survivor Series. Não vão disputar nada. Porque eles simplesmente não representam o SmackDown, não tem o espírito do SmackDown, não são confiáveis, né? E aí então eles seguem reclamando com o Shane ali, e o Shane vai e faz a reprise, falando que o Sami Zayn perdeu pro Randy Orton e que o Kevin Owens perdeu pro Nakamura e os dois estão fora e blá 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 blá. E aí então o Shane vai e fala que o Sami Zayn vai ter que enfrentar o Kofi Kingston bem naquele momento, né? Bom, aconteceu o combate do Sami Zayn contra o Kofi. E o que eu achei engraçado é que, tipo, o combate foi bom, foi interessante, até porque são dois grandes wrestlers, tanto o Kofi como o Sami Zayn. Mas o que eu achei engraçado é como o combate terminou, que foi com o Kofi Kingston vencendo o Sami Zayn com um Signature, cara. E, tipo, tem alguns Signatures que são da hora. Tipo, o Zig Zag do Ziggler, ou antes, quando era Super Kick, é um bom Signature. Superman Punch, tá. Powerbomb Crucifixo também é um bom Signature. Tipo, tem uns Signatures que faz até sentido você encerrar às vezes o combate com eles. Acontece que esse daí não é um desses, né? O cara simplesmente é um crossbody, tá ligado? Um crossbody que é quase que um rolamento ali, o do Kofi Kingston em cima do Sami Zayn. E ganhou o combate do Sami Zayn com isso, com um crossbody, cara. É impressionante como o Sami Zayn, nem como o Ryu, deixa de jobar. O cara perde tudo, velho. É impressionante como o Sami Zayn perde tudo, né? E aí, então, perderam, né? E foi isso. E pra semana que vem foi marcado um combate do New Day contra Kevin Owens e Sami Zayn, um combate range cap. Assim, eu não tenho ideia do que vou fazer com eles no Survivor Series, cara. Porque assim, eu tô falando do Kevin Owens do Sami Zayn, porque o New Day, eu acho que vai até rivalizar com o Shield deve reunir no Raw. Inclusive, capaz do Shield aparecer nesse combate semana que vem do New Day contra o Kevin Owens e o Sami Zayn. E aparecer pra atacar o New Day. Atacar o New Day lá e dar o recado deles. Inclusive, eu acho que até o Raw vai fazer a invasão semana que vem, já no próprio SmackDown Live. Porque a última semana, eu acho que eles deixaram o Raw pra invadir na última semana pra promover já pra semana do Survivor Series já. E o pessoal lembrar, né? Que tem Survivor Series e tal, que tá tendo essa guerra. Então é por isso que eu acho que eles deixaram pra última semana. O Raw deve invadir, o Shield deve invadir, atacar o New Day ali. Eu acho que talvez seja até uma invasão diferente, né? Mais planejada. Espero eu, né? Então... E o Kevin Owens e o Sami Zayn, cara? O que eles vão aprontar? Eu ainda pensei lá, como eu falei no podcast passado, de juntar Kevin Owens e Sami Zayn junto com o New Day e fazer 5 contra 3 ali. Já que não teve Shield no TLC, faz Shield no Survivor Series. 5 contra 3 ali, Kevin Owens, Sami Zayn, Kofi Kingston, Big E, Xavier contra Seth Rollins, Dean Ambrose e Roman. Então eu até pensei que poderiam fazer isso, mas parece que não, porque o Kevin Owens e o Sami Zayn vão estar rivalizando com o New Day ali já, então não tem como eles se unirem. Então, cara, só se o Shield aparecesse e atacasse todo mundo que tá ali, tanto o New Day como o Kevin Owens e o Sami Zayn, aí eles tivessem que se unir pra enfrentar o Shield. Mas
falta só uma semana. Então teria que, tipo, ter mais uma semana pra isso acontecer. Mas sei lá, cara, sei lá, eu tô muito confuso em relação a isso. Não é possível como deixar Sami Zayn e Kevin Owens de fora, principalmente Kevin Owens. Sami Zayn às vezes não participa dos pay-per-views mesmo. Mas o Kevin Owens ficar de fora, o cara acabou de ter o momento dele no Hell in a Cell ali, o cara tá sendo um dos principais nomes do SmackDown, talvez o melhor heel do SmackDown hoje, na atualidade. Deixar o cara de fora, tem certeza? Eu tô esperando muito isso, mas muito mesmo. Vamos ver essa última semana o que eles vão aprontar aí. Mas o que eu acho engraçado é que nem notícia sobre rumor do que eles vão fazer tem. Não tem nenhuma notícia, nenhum rumor sobre o que eles podem fazer, o que eles podem aprontar, sabe? Esse que é o mais engraçado. Porque, tipo, tem rumor falando do Mahal, tem rumor falando do Styles, falando do Lesnar, falando de Kurt Angle, etc. Mas não tem nenhum rumor falando sobre os planos para Kevin Owens e Sami Zayn. O que parece que não tem, velho. Não é possível, eles vão ignorar os dois. Não é possível. Mas veremos, né? Pelo menos atrapalhar eles vão atrapalhar. Se eles não tiverem combate, pelo menos eles aparecem para atrapalhar. Eu acho que isso é certo. Bom, e aí seguindo o show, tava lá o Jinder Mahal sendo entrevistado e falou que teve lá um jantar, não sei na onde, lá em Manchester, e blá blá blá, e vai vencer o AJ Styles e tal, né? Bom, seguindo o show, tivemos novamente a promoção do Luke Harper, do Eric Rowan, que estão vindo aí. Vamos ver se depois do Survivor Series eles finalmente fazem logo essa estreia no SmackDown, né? Porque é sempre o mesmo vídeo, sempre eles falando aqui das palavras ali de impacto. E vamos ver na ação, vamos ver na prática como que vai ser, eles vão ser dominantes. Eu tenho medo disso porque o Ascension ficou promovendo pra caramba. Foi lá no começo, ele empolgou, depois virou Jobber. Eu tenho medo, ainda mais pela idade que tem o Harper. Eu não lembro a idade que tem o Raw, mas pela idade que tem o Harper. Tenho medo da WWE finalmente não, simplesmente não quiser utilizar nenhum dos dois, eles que se dane. E eu tenho esse certo medo, esse certo receio disso acontecer. Eles não estreiam logo, ainda mais estreando o SmackDown ali, onde as tags de relevantes ali a gente tá tendo Usos e New Day, que são tags assim pra você rivalizar, por exemplo, com o New Day que é meio colorido, rivalizar com alguém mais dark, mais estilo White Family, é estranho quando você coloca os dois ali pra se confrontar, porque a rivalidade acaba tendo que ser engraçada, ou o New Day vai ter que adaptar pra uma rivalidade séria, coisa que é difícil hoje pro New Day atual. Tudo eles levam na piada, então, não sei, cara. As opções hoje, talvez, no Raw seriam melhor pro Luke Harper e Eric Rowan rivalizar. Ao mesmo tempo, o SmackDown precisa de mais tags do que o Raw. Mas, enfim. Seguindo o show, a gente ia ter um combate do Rusev contra o Randy Orton. Se o Rusev vencesse o Randy Orton, ele entraria na equipe, então, do SmackDown Live, né? E tava lá o English, como sempre, fez aquela canção de entrada, Rusev Day... Mas o Rusev bem que tentou, só que o Orton venceu ele com um RKO, né? Tava inclusive o time do SmackDown assistindo tudo, né? O Bobby Roode, o Shane, o Nakamura e tal. Então o Rusev não entrou pra equipe, né? Quem vai entrar pra essa equipe? Quem será o último membro, né? Será que eles vão dar um espaço pro Kevin Owens entrar? Porque assim, eu achava que seria o AJ Styles, mas o AJ Styles ganhou. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, sobre os detalhes disso, as consequências. Como não foi o AJ Styles e ele não vai poder dar revanche pro Mahal pro Survivor Series, vai ter que ser depois, então eu acho que o Mahal vai substituir, entre aspas, ele. Vai ser o Mahal o quinto membro do SmackDown, porque eu não vejo outro nome. O Ziggler já tentou aquela vez, não ganhou. O Kevin e o Zayn já tiveram chance, só se eles fizeram uma repescagem. Fizeram um combate 4 fatais semana que vem. Owens, Zayn, Rusev e Ziggler. E aí o vencedor entra pra equipe, uma repescagem ali. Pode ser isso, mas eu acho que não, cara. Eu acho que o Mahal deve ser esse quinto integrante da equipe ali, formando a equipe do SmackDown. E é isso. Então, eu acho que se for mesmo o Mahal, eu acho que a do Raw ficou um pouquinho acima, né? Um pouquinho melhor. Mas vamos ver. Na hora, depende tudo do book, né? Não adianta nada um ficar mais forte que o outro. Se bookarem pra um cara eliminar 5 over, não vai adiantar nada, né? Então, bom... É isso, cara. Eu acho que o time do Raw... que é complicado, porque o time do Raw você tem lá o Jason Jordan, que pode confrontar o pai dele, o Kurt Angle, pode meio que perder, sabe? E aí o Kurt Angle romper é demitido e o Jason Jordan fica com a culpa, né? O filho dele é o culpado pelo Kurt Angle perder o emprego, né? E aí o Kurt Angle poderia envolver uma storyline com a Stephanie, pedindo uma chance, porque a culpa é dele, pro pai dele voltar pro emprego e tal...
Tem esse lado lá, tem também o lado do Samoa Joe, que pode ali acabar atacando o Finn Balor, que os dois não se entendem. Tem o lado do Kane, que pode aparecer e atrapalhar o Braun Strowman. E tem também o lado do SmackDown, que é o quê? Que é... depende muito desse quinto participante. Mas tem também o Kevin Sami Zayn, que pode aparecer e querer atrapalhar eles. E aí depende muito desse quinto participante, cara. Depende muito dele. Acho que o único que pode atrapalhar os planos do SmackDown é o que eu falei. Kevin Owens e Sami Zayn, que nem na outra estão. Já do lado do Raw é mais provável ter confrontos, ter brigas, ter traições. É por isso que, sei lá, eu tô achando que vai dar SmackDown. Tá com cara de SmackDown ganhando ainda no fim das contas esse combate, pelo menos o masculino, né? Então hoje eu aposto no SmackDown porque eu quero ver quem vai ser esse quinto membro. Dependendo de quem for esse quinto membro, pode ser um cara meio chato, assim, que pode atrapalhar o time, tipo o Mahal por birra, sabe? Ou o próprio Kevin Owens se conseguir mais uma chance ali. Então pode rolar uma dessa. Bom, seguindo o show, tava lá o James, né? Falando lá no vestiário, queria chamar a Carmela, pediu pra Tamina chamar a Carmela, mas quem apareceu foi a Becky Lynch. E aí o James e a Becky Lynch começaram a se encarar, o James falou que não tem medo da Carmela, porque ele é homem, e estão em Manchester, ou seja, Homem-Chester, não Womanchester, enfim, piada bosta do James. E aí foi isso, e aí a Becky Lynch falou que o James não tem bolas, né? Tá. E eles iam ter um combate, sim, meus queridos. James Ellsworth e Becky Lynch iriam lutar, um combate de homem contra mulher, né? E aí aconteceu o combate, e foi até um combate, assim, não foi ruizão pra caramba, foi até engraçado em alguns momentos, onde era quase como uma lumberjack, porque as divas cercavam ali o ringue pro James não fugir. O James perdeu, né? Como sempre, eles não iam fazer a Becky Lynch perder pro James, e o James foi derrotado, deu tap out pra Becky Lynch. Bom, e aí então a Carmela entra dentro do ringue, começa meio que a discutir ali com a Becky Lynch, o James estava lá em cima, aí na hora eu já sabia que ela ia atacar o James e foi isso que aconteceu. Ela atacou o James, deu um super kick no James e meio que deu ali um basta no James pela segunda vez, e eu acho que agora é definitiva, né? Assim, a primeira vez que ela brigou com o James, naquele SmackDown, eu tinha comentado com vocês, não sei se vocês se lembram, que falei assim, olha, pra mim, ou é armação, e mesmo se não for, eu acho que o cash-in da Carmela vai ser no retorno do James, que aí o James vem, ajuda ela a fazer o cash-in de surpresa, retorna de surpresa, e a Carmela ganha, e aí com isso, ele meio que convence a Carmela a aceitar ele de volta. Não rolou, ele pediu uma chance, a Carmela deu. Agora pode ser que aconteça. Porque semana que vem foi marcado o combate da Charlotte contra a Natália, né? Foi um segmento lá no backstage. E com isso, meus amigos, pode ter um casting semana que vem ou no próprio Survivor Series. E se for semana que vem, ainda como diz que aquela teoria minha que eu disse que o casting da Carmela seria quando a Charlotte se tornasse campeã. Imagina só, a Charlotte vira campeã, o James vem, ajuda a Carmela e a Carmela se torna campeã. O James é aceito pela Carmela de volta. As duas teorias que eu tive se concretizam. E faz sentido agora, porque tá acontecendo tudo simultaneamente. Então, eu não duvidaria desse casting tá acontecendo ou no SmackDown que vem ou no Survivor Series. Um dos dois talvez role esse casting da Carmela, né? E é isso, cara. Eu acho que deve ser essa storyline pro James voltar. Porque não é possível que a Carmela vai simplesmente desprezar ele. O James foi responsável por pegar a maleta pra ela 2 vezes, tá ligado? Então, por mais que ele faça algumas cagadas ali, tá muito ridículo já a forma que a Carmela humilha o James. Já tá demais, já. Lembro até alguns amigos meus aí que namoram, mas enfim. Bom, e é isso. A equipe do SmackDown feminina, eu continuo achando que o Raw vence. Eu acho que essa equipe do SmackDown tá meio fraquinha demais. A capitã é uma figura. Nós temos a Asuka do outro lado, que é como eu falei pra vocês, ela não vai sofrer pinfall, submissão, vai ser algo muito ridículo se fizerem isso. Ela tá chegando agora já tem uma primeira derrota, mesmo que seja por até contagem fora do ringue, eu acho que não vende bem. Então eu acho que o Raw, só de ter a Asuka, já é meio que confirmado que o Raw vai sair com a vitória nesse Survivor Series, vai conquistar novamente ali mais uma vitória. Inclusive é algo engraçado, né? Será que o SmackDown vai ganhar de novo no masculino? E no feminino, de novo, o Raw vai ganhar. E aí no SmackDown ganha o masculino, o Raw feminino igual ano passado. Só que faltava, né? Mesma coisa do ano passado. Vamos lá então, né? Bom. E aí, seguindo o show, a gente teve lá
o combate estava marcado do Chad Gable e Shelton Benjamin contra o Jimmy Jey Uso pelo título das tags e tal. E aí, o que aconteceu? Foi um negócio horroroso, que foi tipo assim... Tava o Jimmy do lado de fora do ringue, o Gable foi de surpresa, atacou o Jimmy. Eu acho que foi o Jimmy ou o Jay, não lembro, acho que foi o Jimmy. Atacou a perna do Jimmy, beleza. E aí ele se esconde debaixo do ringue pro juizão não ver e aparece do outro lado, né? E aí então o Jimmy sente a perna e não volta pro ringue. E nisso o juiz conta, passa 10 segundos. E aí o Chad Gable e o Shelton Benjamin vence. Só que vale lembrar que esse tipo de vitória não troca de campeão. E aí o Chad Gable fez isso por quê então? À toa, pra não ganhar o título. Sem necessidade alguma, eu não entendi. E ainda se escondeu por quê? Porque o combate de tag pode fazer isso, ele não precisava se esconder. E o outro ponto mais ridículo, eles começaram a comemorar. Porque venceram, sendo que eles não se tornaram campeões por culpa deles mesmos, tá ligado? Eles eram pra estar com raiva. Estarem puxando o Jimmy Jey Uso. Inclusive o Shelton Benjamin ficou olhando o Jimmy Uso, viu o juiz contando, em vez de sair, puxar ele, ficou esperando. Como se ele quisesse realmente ganhar daquela forma. E não tem sentido isso, cara. Não tem sentido, tá ligado? Eles sabiam que eles não iam ser campeão. Por que eles comemoraram? Por que eles fizeram isso? Essa estratégia? Foi muito nada a ver. Muito horrível essa bucaí dessa luta. Eu não sei, cara. Foi muito podre. Muito podre. Mas enfim, eu queria que o Jimmy Jey Uso seguisse como campeões. Então é isso que importa. Teremos então, por enquanto, o Jimmy Jey Uso contra Cesaro e Sheamus. Que combate podemos ter, hein? Porque o Cesaro e o Sheamus no Raw andam fazendo cada luta ultimamente sensacional. E o Jimmy Jey Uso no SmackDown também, cada luta sensacional. Talvez a melhor tag do ano no Raw contra a melhor tag do ano no SmackDown se enfrentando nesse Survivor Series. Eu acho merecido. Espero que tenha um devido espaço, um merecido espaço para desenvolver uma luta, porque é uma das que prometem, né? Poderia talvez ser a luta da noite, se for ver bem. Mas eu não acho que vai ser, porque não vai ter tanto espaço assim igual as demais, né? Bom... seguindo o show, a gente teve lá o AJ está sendo entrevistado sobre o combate dele que teria com o Jinder Mahal. E aí ele falou então que ia dar um corretivo no Jinder Mahal, que ele tem o que é preciso para vencer o Jinder Mahal, ninguém é tão fenomenal como ele. E beleza, né? Então é isso. E para semana que vem, inclusive, marcaram um combate de Baron Corbin contra Sin Cara pelo título americano. Ou seja, o Sin Cara não se lesionou tão grave assim, igual eu coloquei no título. É que, mano, se você ver aquela perna dele, a forma como ela torceu, mano, parecia até aquela do Anderson Silva lá. Deu medo, deu medo. Mas não foi tão grave, cara. Meu Deus, eu não sei como, mas o Sin Cara tá bom já pra lutar de novo. Quem diria? Que legal. E vai tentar o shot merecida dele, né? Será que o Sin Cara vai ser campeão? Tá trocando tanto de campeão ultimamente que é capaz de semana que vem ele ganhar e enfrentar lá o Miz. Ainda mais o Corbin, que é vacilão pra caramba, né? Bom, mas então o evento principal, Jinder Mahal contra o nosso querido AJ Styles, né? E aí entrou o Jinder Mahal, entrou o AJ Styles e, cara, se você for ver o corpo do Mahal com o corpo do Styles, você vê a diferença. Meu Deus do céu, o Jinder Mahal é um gigante quando fica lutando com o Styles. É enorme o cara, velho, sério, dá até medo. E aí rolou o combate, o Mahal dominou a maior parte do combate, né, utilizando vários golpes lá de submissão, aqueles golpes headlock meio chato, né, chave de ombro. Alguns falaram que o combate foi bom, eu não achei não, achei bem mais ou menos. O final talvez foi interessante, né, porque no final os Marajinhas apareceram para interferir, o AJ Styles atacou eles, e aí então o Mahal fez o Calas e ia pra contagem, e o Mahal colocou o pé na corda. Aí essa hora foi louco, porque o público ficou todo animado com o AJ Styles resistindo, gritando yes. Finalmente o público acordou, pelo menos uma vez nessa turnê de Raw e SmackDown eles ficaram acordados para ver, né. E aí então foi lá, continuou o combate. O Mahal levou o golpe do Styles. O Styles fez a cotovelada fenomenal e se tornou campeão. E aí o público foi a loucura. A molecada. Os caras não estavam acreditando. Eu acho que o pessoal, eles não achavam que o AJ Styles se tornaria campeão lá e se tornou campeão lá, né? Tivemos troca de campeão mundial na Inglaterra, em Manchester. Ficou na história, cara. AJ Styles campeão mundial lá. Vai ser algo que quem tava na arena vai ficar marcado pra sempre, né? Então eles não estavam acreditando mesmo no que estavam vendo, né? Dava pra ver. Foi da hora a comemoração do público. Vitória de AJ Styles, né? Merecido, gostei até do final da luta. Agora, as consequências disso e se eu achei que foi o momento ideal ou não. Assim,
Antes de tudo, desde o começo, quando ia começar a rivalidade do AJ Styles contra o Mahal, eu falei, velho, eu prefiro AJ Styles do que Mahal, eu gosto do Mahal pela zoeira, mas o AJ Styles ganhando vai ser muito melhor. Então eu não entendo porque os caras ficam falando, ah, chora mais, chupa, sendo que, tipo, eu não ligo do AJ Styles vencer, ele é bem melhor mesmo, convenhamos. Eu só queria que o Mahal ganhasse do Nakamura, primeiramente, porque, pelo amor de Deus, não quero o Nakamura como campeão. E depois do Lesnar, pelo bem da zoeira, né? Até porque quem que vai defender Lesnar? É impressionante como o Lesnar faz tanta cagada, e tem gente que defende ainda ele, fica protegendo o Brock Lesnar, meu Deus do céu. Inclusive, isso que aconteceu no ano passado, né? Com o Goldberg lá. Quando o Goldberg venceu, um monte de gente reclamando de eu comemorar o Lesnar ter perdido. Mano, pelo amor de Deus. Olha o tanto de merda que o Brock Lesnar faz, o jeito dele irritante, over pra caramba. Aí quando perde uma, eu não posso nem comemorar com os caras. Ai, pra que isso? Ofendeu meus sentimentos. Enfim. Então eu não vejo mal o AJ Styles se tornar campeão. Só que, pô, um show gravado. Tipo, lá em Londres, beleza. Os caras devem ter ficado muito fodões igual a gente viu. Foi do caramba. Se fosse gravado aqui no Brasil, eu não ia reclamar se eu fosse na arena. Dane-se que o pessoal dos outros países vai ter que ver sabendo já do resultado. Mas mesmo assim, pô, troca de campeão mundial em show semanal já é raro. E aí, se fosse ao vivo, provavelmente seria emocionante pra todo mundo. Todo mundo que estaria assistindo, cara. Ficaria bem mais da hora. Mas a gente já sabia antes, então perdeu um pouco da graça, né? A própria WWE notificou isso. Então, foi chato isso, né? Então não tem nem como você fugir do spoiler. Você abre o celular e vê lá, WWE notificando a notícia. É difícil, né? Então eu não gostei por esse ponto. E o outro ponto que me preocupa muito. Porque assim, eu achava que seria o seguinte, o Mahal enfrentaria o Lesnar. Aí, não sei, venceria ou perderia, não sei. Mas iria ter a live event dele na Índia, ainda como campeão mundial, faz a aparição lá, luta com o Kevin Owens, que estava tradicionalmente lá confirmado, ia ser o Kevin Owens. E aí pro Clash of Champions, a gente teria ali o Mahal enfrentando o AJ Styles. E aí o AJ Styles ganhando do Jinder Mahal e se tornando campeão mundial, né? E aí depois que sabe uma revanche no Royal Rumble e beleza. Aí o AJ Styles seguia com o título mundial e o Mahal ia pro midcard ali disputar outra coisa. Inclusive ele poderia rivalizar com o John Cena sem precisar estar envolvendo um título mundial. Poderia ser o título americano, por exemplo, onde o Jinder Mahal fica zombando dos americanos e ele com o título. E o John Cena vem para dar um corretivo nele, ou não, ou perder pro Mahal, quem sabe. Imagina que louco na WrestleMania é isso. Ou sem título mesmo nenhum. Tá, mas acontece que o AJ Styles venceu em um show semanal. Ponto 1. Pode ter sido para vender melhor contra o Brock Lesnar, um combate. E que por sinal muita gente ficou empolgada, né? Nossa, AJ Styles contra Brock Lesnar, Dream Match. Pô, abaixa a expectativa. Abaixa porque assim, primeiro de tudo, com o Finn Balor eu já não gostei desse anúncio. Porque é sim uma Dream Match, os dois eu acho uma Dream Match. AJ Styles e Brock Lesnar eu acho até mais Dream Match ainda, eu acho que... Talvez não para o WrestleMania, mas para um SummerSlam ia ser provavelmente um grande combate. Lembra um pouco o estilo ali do CM Punk com o Lesnar em 2013. Entretanto, teria que ter uma construção bonita, tal, uma rivalidade, um sentido. Não simplesmente a gente vai brigar porque é de time, tá ligado? A gente vai brigar porque, os dois times têm que se enfrentar. Primeiro de tudo, esse combate só vai acontecer não porque é Interbrand, mas porque o Mahal desafiou o Brock Lesnar. Foi a partir do desafio do Mahal pro Brock Lesnar que veio as ideias dos outros campeões se enfrentarem. Mas foi ele que deu a ideia, foi ele que desafiou e ele não vai participar. Então já não tem sentido aí. E o outro ponto é como eu falei, precisava de uma construção melhor, de um espaço melhor, maior. E aí vamos fazer um combate assim só de equipes. Então eu já não gostei por conta disso. E aí, por não ter tido uma construção tão bacana... o Brock Lesnar vai ganhar do AJ Styles. Então, assim, se o Braun Strowman não foi capaz de ganhar do Brock Lesnar, eu duvido muito que vai ser o AJ Styles, que perdeu recentemente até pro Baron Corbin limpo, perdeu pro Kevin esses tempos atrás. Então, ele venceu o Brock Lesnar limpo. Acho muito difícil, não vai vencer. Tenho medo do Brock Lesnar ainda squashar ele. Tenho medo de decepcionar mais do que Randy Orton contra Lesnar, mais do que Ambrose contra Lesnar, mais do que Braun Strowman contra Lesnar. Eu tenho medo de fazer isso. E a galera tá cheia de expectativas. Vai ser main event? Talvez seja o main event mesmo.
Mas eu tenho medo. Eu acho que o Lesnar ganha e, tipo assim, o Mahal, é igual eu falei, era tão inacreditável que poderia ser acreditável. Que poderia ser que ele conseguisse uma vitória, que ele conseguisse se tornar campeão. Tornar campeão não, ele conseguisse vencer o campeão universal. Se ela tivesse uma interferência e tal, assim. Se não acontecesse nada, ia ser uma bosta. Então talvez a WWE não queira fazer nada mesmo de especial. Ou seja, o Mahal perderia, não ia ter interferência nenhuma, o Lesnar ia esquachar todo mundo. Então se é pra fazer algo óbvio, eles preferem colocar o AJ Styles, porque pelo menos é um nome que vende melhor lá pros americanos, enche a arena, deixa todo mundo animado pro evento principal, né? Então é isso. Só que assim, aí eu fico pensando, e se aquele rumor tiver certo? E se isso serviu apenas pra vender mais pro Survivor Series? E se na Índia eles mudam o combate do Mahal pra ser contra o AJ Styles? E se o Mahal... Porque se o Mahal perder na Índia, cara, na terra natal dele, lá na frente do povo dele, ia ser ridículo. Então se ele vai lutar lá, provavelmente ele ganha. É certo que ele ganha. Aí ele ganha lá o título, recupera o título mundial, talvez seja até transmitido na WWE Network, não sei. E aí depois ele vai e ganha de novo no Clash of Champions, dá revanche e encerra a feud lá. Faz sentido isso, faz muito sentido esse rumor. Por isso que eu fiquei meio com medo disso, do AJ Styles ter vencido antes do Survivor Series. Eu fiquei muito com medo, porque agora a chance do Mahal ganhar dele é maior do que antes. Se o Mahal fosse lutar com o AJ Styles só depois do Survivor Series, só depois da Live Event da Índia, só lá no Clash of Champions, a chance do AJ Styles se tornar campeão era grande. Agora a chance do Mahal recuperar é maior. Então eu tenho esse medo, assim, porque eu queria muito o AJ Styles ganhando do Jinder Mahal. E o Jinder Mahal só queria que ganhasse do Lesnar. Mas mesmo se não ganhasse do Lesnar, eu quero que o AJ Styles tire do Jinder Mahal. O meu medo é esse. Ele tirou agora, talvez seja só para ele perder depois. Ou seja, pro AJ Styles acaba sendo ruim, porque aí ele é esquachado pelo Lesnar, perde pro Mahal na Índia e depois perde de novo. Seria algo muito trágico, muito ruim. Para os mais otimistas, pode ser que o Mahal fique fora do Survivor Series ou participe do combate de equipes mesmo. Pode ser que ele lute na Índia sem ter título nenhum, até porque a Live Event já está confirmada contra o Kevin Owens. Talvez eles não queiram mudar, apesar de a Live Event ser do Raw também. E aí, beleza, faz a participação lá, luta e tal. Talvez a WWE tenha desistido do mercado de ano, não tenha gostado, mude os planos. Ou queira investir em algo mais de mid-card. Porque quem sabe tem a Jinder Mahal, por exemplo, contra um Baron Corbin pelo título americano lá na Índia, né? E aí o Mahal ganha o título americano na frente do seu povo ali. Apesar que é meio estranho, o título americano na Índia. Mas tudo bem. Pode ser algo assim. Então pra quem quer ser otimista, seja dessa forma, né? Mas, assim, eu não comemoraria e nem ficaria decepcionado ainda até acontecer a Live Event da Índia, até a gente ver o que vai acontecer lá, se vai ter uma revanche lá, ou se não. Eu acho que se não tiver revanche na Índia, o Mahal não recupera. Não vai ser no Clash of Champions, esquece. Ou ele recupera na Índia e não recupera mais. E aí a gente vai conversar depois sobre qual vai ser o futuro do Mahal, se ele vai voltar a ser jobber, se ele vai virar midcard, se ele vai voltar a ganhar título mundial um dia, e qual que vai ser o futuro também do AJ Styles. Mas por enquanto eu acho melhor não comentar ainda, porque é bom dar uma esperada, é bom dar uma acalmada, porque tá cedo demais pra palpitar. Já que tá acontecendo tudo de última hora, assim, tá acontecendo umas trocas assim que a gente talvez não esperava, umas trocas surpresas, vamos esperar pra opinar, né? Bom, e igual eu falei, cara, esse negócio de AJ Styles contra o Brock Lesnar, contra o Finn Balor, ainda beleza, dá pra defender um pouco, porque foi um bom combate. Mas com o Lesnar talvez não seja ainda por cima. Então você estraga uma Dream Match, estraga uma feud, faz o AJ Styles só de tapa-buraco em um combate que talvez não seja bom. E se for tapa-buraco, né? Se o Mahal for recuperar o título depois, o AJ Styles vai ter servido só de tapa-buraco. Claro, legal, ganhou o título mundial pela segunda vez. É um tapa-buraco até que prestigioso, ele ganhou o título, tem mais uma conquista, vai estar no evento principal do Survivor Series, mas ainda é um tapa-buraco, né? Então vamos ver aonde isso vai se encaminhar, mas assim, eu acho bom não comemorar muito ainda até essa live event da Índia acontecer. Mas por enquanto é bom ter uns momentos de regozijo, né? Mas enfim, galera, foi esse podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, inscreva-se no canal. Até a próxima e fui!